Olá, queridos amigos da Novo Tempo, queridos amigos do programa Bíblia Fácil. Que bom poder nos encontrar mais uma vez para aprendermos mais da Palavra de Deus. Obrigado você que espera aí todas as semanas, no mesmo horário, a gente se reunir para estudar mais da Palavra de Deus. E hoje estamos começando uma nova temporada e hoje você vai conhecer 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil, de norte a sul, para participar dessas gravações. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e se juntar a nós nesse grande momento de estudo da Palavra de Deus. E nós estamos aí com a temática santuário. É por isso que nós viemos aqui para esse santuário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo, aqui em Jacareí, São Paulo, para a partir daqui para o Brasil e para o mundo, aprendermos um pouquinho mais sobre esse importante tema do santuário. Mas talvez você tenha se perguntado, pastor, santuário? Por que nós devemos estudar esse assunto? Parece que é uma coisa tão pertinente ao povo de Israel, mas não. Eu quero convidar você agora para entender, eu vou mostrar para você aqui por que estudar o tema santuário. Veja bem, eu quero apresentar agora para você pelo menos 4 razões pelas quais devemos estudar o santuário. Vamos conhecer qual é a primeira delas? A primeira razão para estudarmos o santuário é porque o santuário era o centro do pensamento dos escritores bíblicos. O que isso significa? Os autores da Bíblia, eles tinham o santuário em mente. Olha para Moisés, por exemplo, ele escreveu o Pentateuco. Só no Pentateuco são 40 capítulos falando sobre o santuário. Se você for agora para os salmos que você tem na Bíblia, são 150, esses salmos, eles eram a coletânea do povo de Israel. Eles cantavam esses salmos no santuário, ou seja, era o inário do santuário. Se você for para o livro do profeta Daniel, Daniel fala da purificação do santuário. Se você for para os evangelhos, Cristo começa e termina o seu ministério purificando o santuário. Se você vai para as epístolas paulinas, todas elas falam de Jesus como oferta, sacerdote e sumo sacerdote. O livro de Hebreus foi escrito para mostrar a transição do santuário terrestre para o santuário celestial. E se você vai para o Apocalipse pode ser dividido em 7 cenas, e cada cena começa com uma visão do santuário celestial. Você entendeu? Porque o santuário era tão especial na Bíblia, ele era e ocupava o centro do pensamento dos escritores bíblicos. Mas há também um segundo motivo para o qual estudar o santuário. O segundo motivo é que a vida do povo de Israel estava centralizada no santuário. Se você contar os dias de festa, eram 7 as festas celebradas em Israel, juntando-se aos sábados semanais, o povo de Israel passava 91 dias por ano no santuário. Isso mesmo, 91 dias no santuário. Por isso o santuário era o centro do povo de Israel. Não só isso, eles estavam acampados também em volta do santuário. Você vai aprender aqui que existiam 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos a leste e a oeste. O santuário sempre era montado no meio das tribos de Israel. Por isso, o santuário era o centro da religião, da vida e da sua história nacional. Há um terceiro motivo. Por que estudar o santuário? Tudo o que acontecia no santuário era uma figura ou sombra das coisas celestiais. Ou seja, aquilo que se passava aqui na terra, de alguma maneira refletiria no ministério de Jesus Cristo quando ele viesse. Então nós vamos entender ao longo dessa nova temporada do Bíblia Fácil Santuário que Jesus veio para cumprir todas as tipologias apresentadas no santuário. Então o santuário era o evangelho em símbolos e através dele o povo conhecia a história do Messias vindouro. E há um quarto e último motivo pelo qual estudarmos o santuário. O pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele precisa ser resolvido. Você vai aprender aqui que o santuário começou no coração de um ser que nunca havia antes pecado. O pecado não existia, mas o pecado surge no coração deste anjo, dentro do santuário.
E se o pecado surge dentro do santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. É por isso que eu quero convidar você a se juntar a nós e vir participar dessa temporada de estudos da Palavra de Deus. Mas eu não estou sozinho. E nós, para começarmos o primeiro tema sobre o santuário, hoje vamos aprender sobre o santuário celestial. Esse é o primeiro tema que vamos estudar. Eu quero apresentar agora para você os convidados que nós estamos recebendo aqui. Eu vou começar aqui à minha esquerda com Magno Ferreira Nantes. Magno, pega o microfone aí, por gentileza. Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, tudo bem? Tudo bem, obrigado, pastor. Queria dizer que é um privilégio, uma bênção de Deus muito grande eu poder participar aqui hoje, porque para quem assistia somente lá os vídeos, né, acompanhava muito pela televisão, depois descobri que existia no YouTube. Me inscrevi e hoje pude estar aqui com a minha esposa, com a Lariane, né, a participar do programa e poder conhecer mais da palavra, da Bíblia. Magno, seja muito bem-vindo, viu? Você é veterinário, é isso? Isso, sou veterinário, trabalho lá na região da minha cidade, no Rio Negro. Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Fica próximo da capital Campo Grande, né? É perto da capital? Quantos quilômetros da capital? Dá 150 quilômetros. 150 quilômetros. Duas horinhas você está lá, então. Com certeza, 2 horas. Então, deixa eu falar um pouquinho com a Lariane. Lariane, você é assistente social, é isso, Lariane? Isso, pastor, sou assistente social. Atualmente eu trabalho no posto de saúde da cidade. E a gente quer agradecer pelo chamado, a gente está participando aqui no programa. Isso é um privilégio, é de Deus isso, né? Porque, igual ele falou, se inscreveu, ele orou, ele pediu para a gente estar aqui. E Deus abençoe, e com isso a gente está muito feliz. Que bom, né? Vocês antes viam o santuário pela TV, agora vocês estão aqui no pátio do santuário. Vai ser muito legal ter a presença de vocês aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para todo mundo lá do Mato Grosso do Sul. Um abraço carinhoso para vocês. A gente é sempre tão bem recebido quando vai aí. Que Deus possa abençoar ricamente vocês. Também representados, viu? Nessa temporada. Nosso próximo convidado vem aqui de pertinho, São José dos Campos. É o Wilson Santos. E o Wilson é pastor. Há quanto tempo você é pastor, Wilson? Pastor, há 20 anos. Há 20 anos. E a tua igreja como chama? Fonte da Vida. Igreja Fonte da Vida. Fonte da Vida. Olha que coisa linda, viu? Jesus é a fonte da vida, né? Com certeza. E a igreja tem esse nome. Tá feliz, Wilson, de estar com a gente aqui? Nossa, estou muito feliz. Eu fiquei pensando assim, né? Como é que um dia eu vou participar desse programa que eu sempre assistia, né? Ficava pensando, como é que eu vou participar desse programa um dia? Porque às vezes a gente pensa assim, nós vamos dar o nome, mas não vamos ser escolhidos, né? Pronto, veio a oportunidade. Pastor Wilson, você é muito bem-vindo, tá? E um abraço carinhoso para a nossa querida São José dos Campos, pertinho da gente aqui. Deixa eu falar agora com o casal que vem aqui de São Paulo, José Mário e Viviane. José Mauro, você é médico, é isso? É José Mário, bom dia. Prazer. José? Mário. Mário. É. José Mário. Bom dia, é um prazer estar aqui com o senhor, pastor Avilton. Assisti diversos programas antes de estar aqui, trabalho em São Paulo, moro em São Paulo, né? Conheci o programa através, inclusive dentro do Hospital Adventista, os primeiros... Você também trabalha no Hospital Adventista em São Paulo, não é também, isso? Também. Ok. Então foi através desse universo que eu acabei chegando por aqui também. Mas que bom, você é muito bem-vindo, viu, doutor Mário? Obrigado. Será uma alegria ter você com a gente e acompanha ele a esposa Viviane Bueno. A Viviane é enfermeira também da área de saúde, Viviane, é isso? Isso, eu trabalho no posto de saúde, Aham. ali na região mesmo, perto da Unasp, e a gente está muito feliz de estar aqui, de aprender um pouquinho mais sobre Deus. Tem muitas pessoas orando pela gente. A minha avó faleceu em dezembro e ela assistia bastante a Novo Tempo. A sua avó, que idade Sim. ela tinha? Tinha 83 anos. Olha... E aí ela orava sempre para a gente chegar mais perto de Deus e tenho certeza que ela ia ficar muito feliz. As orações dela foram Sim, respondidas. foram Que bom que vocês estão atendidas. aqui com a gente, tá? Isso. Sejam muito bem-vindos, o casal, alegria recebê-los, tá bom? Eu vou agora apresentar aqui um outro casal que eu conheci lá em Parnaíba, Fernando e a Rogéria. Fernando, tudo bem? Tudo bem. Tá feliz em estar aqui, Fernando? Muito feliz. A gente se encontrou uma noite lá em Parnaíba, não foi? Olha, deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Piauí, terra abençoada, viu? Fui lá no Piauí, passei por Teresina e fui lá em Parnaíba, na região litorânea,
uma viagem muito gostosa, um evento em praça pública e lá eu conheci esse casal tão querido, o Fernando e a Rogéria. Fiz o convite para que eles viessem participar com a gente, e eles bondosamente atenderam. Nós estamos felizes, viu, Fernando, de ter você aqui, viu? Eu que o diga, porque é uma satisfação estar aqui no seu programa, eu lhe admiro muito, e é um prazer. Ave Maria, para mim foi Deus mesmo que botou você no meu caminho para a gente estar aqui estudando aqui a Bíblia. Manda um abraço para o povo de Parnaíba, olha para essa câmera aqui. Queria mandar um abraço, e manda um abraço para o pessoal de Parnaíba lá, para o meu amigo Eliese, para o pastor Arilton. Arilton não é. Da pastor Glaubeci, um abraço a todos lá da Igreja Adventista, que é um povo muito bonito e bom. Muito obrigado. Obrigado, viu, Fernando? Alegria ter você. E Rogéria, também é empresária, né? O casal é do ramo automobilístico, não é isso? Isso. Alegria, Rogéria, receber você, viu? Pois é, um prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito feliz. A gente está há quase um ano estudando a palavra na minha casa, né? Fomos convidados por um amigo, Eliésio, que ele é adventista, e até então a gente está aí nessa caminhada, né? Somos católicos, mas acho que em breve vamos se tornar adventistas. Amém. Porque estamos muito, muito felizes mesmo, porque assim, a gente consegue ficar bem consciente da palavra de Deus, entendeu? Estudando com eles. E aí a gente era meio à toa, vamos dizer, né? Porque a gente se diz católico, mas não conhece. E a gente está buscando, por isso estamos aqui. Todos nós estamos aqui para isso, viu, Rogéria? Para buscar. E certamente Jesus falou assim, né? Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Então nós podemos buscá-lo com a confiança de que Deus vai nos orientar a todos. Eu queria aproveitar, eles são católicos, mandar um abraço para os nossos amigos católicos. Eu encontro muita gente católica por aí assistindo o programa Bíblia Fácil. Um abraço carinhoso para vocês, viu? Nós temos um carinho muito grande por vocês e obrigado por você estar participando com a gente desse estudo. E o casal é muito bem-vindo. Deixa eu apresentar aqui um amigo que é quase xará. Não é Arilton, mas é Ailton. E o Ailton está vindo lá também da minha terra, onde eu fui criado, o Espírito Santo. Ailton, você é motorista, está vindo lá de Vitória, no Espírito Santo. Como é que está? Está feliz em estar aqui com a gente? Então, pastor Arilton, muito prazer. O prazer é, assim, muito grande de estar aqui e ficamos felizes. E a minha irmã, que mora em Toronto, ela fez a inscrição e me avisou, você tem interesse? Falei, tem. A sua irmã mora em Toronto, no Canadá, e inscreveu você para participar do programa. Me inscreveu para participar. E você Inclusive, foi selecionado. Um abraço para ela, que ela vai estar assistindo. Qual o nome dela? Cidenilda Soares Queiroz. Um abraço, viu, Cidenilda? Obrigado por ter escrito aí o Ailton, ele está com a gente aqui, tá bom? Isso, ficamos muito felizes. E assim, para a gente é uma experiência nova. E assim, o tema mesmo, o tema abordado, é algo que vai ser novo assim para mim, porque é uma área mesmo que eu nunca me aprofundei no assunto. Okay. Então, para mim, vai ser muito interessante. Você é cristão, evangélico, tem raízes em que igreja? Na verdade, nascemos na Adventista. Somos berço adventista. Mas no decorrer do tempo, ficamos um pouco afastados. E quando voltamos, no meu caso, quando eu voltei para a Assembleia. Então, hoje eu sou assembleiano. Você é assembleiano? Assembleiano. Mas a minha esposa, a minha irmã, ela é adventista. Essa que está em Toronto, no Canadá. Em Toronto. Inclusive, ela e os filhos dela são adventistas. Entendi. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para os assembleianos que nos assistem. Tenho um carinho muito especial também por vocês, da Igreja Assembleia de Deus. Povo muito querido, muito sincero. Temos aqui um representante também da Igreja Assembleia nessa temporada. Um abraço carinhoso para vocês e muito obrigado por estarem conectados aí com a gente no Bíblia Fácil. Ailton, seja muito bem-vindo, alegria recebê-lo. Agora vamos então, saindo de Vitória Espírito Santo para Mato Grosso, o Dermeval Vilas Boas Sampaio. É isso? Exatamente. Dermeval é formado em Direito, pecuarista. E aí? Qual a expectativa? Comerciante também lá na cidade. Arenópolis. Arenápolis, Mato Grosso. Sou batista e constantemente vejo o seu programa. Constantemente ouço e vejo o seu programa. E agora veio aqui para ajudar a gente, né? Tranquilo, estou feliz, satisfeito. Mas que Os meus familiares estão mandando aqui mensagens. É mesmo? Me parabenizando. Ok. Eu estou aqui muito satisfeito porque estou concretizando exatamente aquilo que eu gostaria de já ter participado até dos programas
anteriores. Mas que bom que deu certo você vir dessa vez, Sou Dermeval. estudante da Bíblia já há muito tempo, Aham. sou um pensador livre e eu gostaria de agregar mais conhecimentos, aos meus limitados conhecimentos. Sem dúvida vai ser uma benção, vai agregar muita coisa. Muito viu? obrigado. Que bom que você veio, viu? Eu gostaria que o senhor mandasse um abraço lá para a igreja Pra quem? adventista de Arenápolis. Ok, deixa eu mandar um abraço aqui, ó, pessoal adventista aí de Arenápolis. Um abraço Arenápolis. carinhoso para vocês e também para os nossos irmãos batistas lá de Arenápolis. Qual é o seu pastor lá? Como é que ele chama? Pastor Linaldo. Pastor Linaldo, um abraço carinhoso para você, que Deus abençoe o senhor, a sua Pastor Ivo. congregação. Pastor Ivo, um abraço também para vocês. Alegria ter esse contato com vocês. Muito obrigado, meu Obrigado, querido moço. Dermeval. E a última convidada, aqui de São Paulo mesmo, é a Vanessa Cristina. Ela é funcionária pública, está bem pertinho da gente aqui. Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Você está feliz em estar aqui no Bíblia Fácil? Muito feliz. Eu quero agradecer, né, primeiro a Deus e segundo a Novo Tempo. No ano passado eu fiz um propósito com o Senhor de tirar 2020 para estudar a Palavra de Deus, né? E há 2 semanas atrás eu me inscrevi pela internet e fui chamada. Então eu creio que seja propósito do Senhor ter vindo participar do programa. Você se inscreveu há 2 semanas e já foi convidada? Sim, pela Olha. internet, no site da Novo Tempo. Por falar em ser convidado para participar do programa, você que quer participar das temporadas do Bíblia Fácil, lá no site nosso, novotempo.com/Bíblia Fácil, tem lá um banner, você clica ali e faz a sua inscrição, tá bem? A gente, quando vai convidar os amigos para participar, a gente sempre busca lá essas pessoas que se interessam. Acesse o site do programa, novotempo.com/Bíblia Fácil, e lá tem um banner, desejo participar, preencha os dados lá e você pode ser convidada, como a Vanessa foi e está conosco aqui. Vanessa, seja muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Certamente vai ser muito bom a sua presença e as suas contribuições. Obrigada. E bem-vindo você que está conosco conectado na Novo Tempo. Eu quero pedir você agora que pegue a sua Bíblia. Já pegou? Aqui todos nós já estamos com nossas Bíblias em mãos. Agora, antes de começarmos o estudo, uma outra novidade para você. Ó, eu tenho aqui em minhas mãos esse DVD. Deixa eu mostrar aqui, para descer para a câmera aqui. Santuário, o Caminho de Deus. Está aí, ó, um DVD lindo. Os 13 temas que existem nesse DVD é o que vamos estudar aqui. E esse DVD é um presente para você que está me assistindo agora. Pastor, quanto que é? Não, isso aqui é um presente, é de graça. Você pode pedir também esse DVD através do nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai ver o banner lá, a imagem do DVD, clica nele, preenche um formulário com seus dados postais e mandamos para a sua casa. Ou então, você manda uma mensagem agora para o WhatsApp do programa. O nosso WhatsApp é 12 98100 1425. Diga assim, quero o DVD Santuário. E nós vamos fazer contato com você para fazer o seu cadastro. DVD chega na sua casa pelos correios, você não paga nada por isso. Relembrando o WhatsApp, 12 98100 1425. Tá bem? É um presente da Novo Tempo para você e você vai acompanhar aqui as mesmas temáticas aqui na nossa roda de estudos, mas você também vai ter esse DVD que nós gravamos lá em Israel. Esses temas foram gravados lá em Israel. Nós rodamos vários locais do país para gravar esse material e certamente você vai gostar muito. Tá bem? Vamos então, antes de abrir a palavra de Deus, orarmos para estudarmos o nosso primeiro tema, o Santuário Celestial. Quero convidar você que também está em casa, se você puder, se junte a nós agora nesta oração. Pai querido, estamos prontos para começarmos mais uma temporada de estudos. Nossos amigos convidados já chegaram e queremos convidar o Deus Espírito Santo para que esteja conosco a partir de agora e nos faça compreender as verdades maravilhosas a respeito do santuário. Fique com todos nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, todos já estão aí com suas Bíblias nas mãos. Estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio de quê? Do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. Ao falarmos sobre salvação, só pode haver salvação através de Jesus. E o santuário nos ensina como o ser humano pode ser salvo mediante o sacrifício e sacerdócio de Jesus. Com relação ao sacrifício, é comum em todas as religiões que
que Jesus morreu pelo pecador. Agora, falar de sacerdócio de Cristo é um assunto que para muitos é novidade. Então, o que nós esperamos? Que a partir de agora, você que está se ligando no Bíblia Fácil, você possa, junto com a gente, aqui na Bíblia, aprender o que esse livro nos ensina a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo. Nós vamos caminhar juntos a respeito disso. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que na Bíblia, templo, santuário e tabernáculo são palavras usadas de formas intercambiáveis. Ora, essas palavras se referem à tenda construída por Moisés, que nós tentamos aqui no nosso estúdio reproduzir aquilo que era mais ou menos, né? Ora, essas palavras se referem ao templo de Salomão, construído lá em Jerusalém, e ora, essas palavras se referem ao templo celestial, porque existe também um santuário no céu. E o primeiro estudo que nós vamos ter aqui é justamente sobre isso. Há um santuário no céu, o santuário celestial. Agora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo. Vai aí comigo no segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, segundo livro da Bíblia, logo no versículo 8. Eu queria ler com vocês esse verso. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. E me farão o quê? Um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus ordenou Moisés, me façam um santuário. Agora olha para o verso 40. Êxodo 25, versículo 40. O verso diz assim: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Que monte é esse? Sinai. Então, no monte Sinai, Deus mostrou para Moisés o santuário celestial. E disse, Moisés, você vai fazer agora na terra um santuário de acordo com o modelo que você viu no monte. Que modelo foi esse? Foi o próprio santuário celestial. Quer dizer que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Mas a Bíblia fala a respeito desse santuário celestial. Existem dezenas de textos na Bíblia falando da existência de um santuário no céu. Olha, por exemplo, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Lá para o último livro da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 11, verso 19. Lá diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que João está dizendo? Que ele viu o santuário celestial. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu. A Bíblia é clara em afirmar de que existe um santuário no céu. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Muitas pessoas acham que o céu é o santuário. Muitas pessoas acham que Deus não pode estar limitado a um templo físico. Mas é isso que a Bíblia ensina. Não é que Deus está limitado, mas Deus tem uma casa. Ele construiu o santuário para nele habitar. O santuário é a habitação de Deus. Isso é maravilhoso, porque é a partir daí que nós podemos entender todo o desenrolar da história humana até o momento em que nós estamos vivendo. Então, há um santuário no céu e João viu esse santuário. Agora, esse santuário celestial, ele passa por dois momentos na sua história. Antes do pecado e depois do pecado. Ele tinha algumas funções antes do pecado e depois do surgimento do pecado. E é isso que vamos entender daqui para frente. Mas antes, pastor Wilson, por gentileza. Pastor, é só uma dúvida assim bem, o santuário estava celestial, desceu para a terra, certo? Não,
ele estava no céu e está no céu, foi feita uma cópia. Na terra. Exatamente. A Bíblia diz em Apocalipse também, a arca também estava ali. Em Apocalipse, né? Isso. Essa arca, ela subiu também ou... Não, essa arca que João viu lá é a arca do santuário celestial. Agora, aqui na terra, fizeram uma arca também, parecida com a que está no céu. Então, veja, há um santuário no céu. Esse santuário tem 2 compartimentos, porque o da terra tinha 2 compartimentos, e o da terra foi copiado do celestial. Dentro do segundo compartimento, que era chamado Santíssimo, tinha uma arca da aliança. E por que botaram uma arca da aliança aqui dentro? Feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Porque no céu tem uma arca. E João viu essa arca. Então, a arca que João está vendo não era a arca que estava na terra e foi para o céu. Não, é a arca que sempre esteve no céu, da qual a arca da terra era uma cópia. Entendeu? Por isso que a gente está falando dessa relação que há entre o santuário e que a existência desse santuário passa por 2 etapas. A primeira delas, qual era? Veja, antes do pecado, o santuário servia primeiro para a morada de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui um texto de Êxodo, capítulo 15, verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para tu o que, amigos? Habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Quem fez o santuário celestial? Quem fez? Deus. O próprio Deus. E ele fez esse santuário no céu para quê? Para a sua habitação, para ele morar. Então há um santuário no céu. Deus fez esse santuário. E veja, nós estamos aqui em Êxodo capítulo 15. A ordem para fazer o da terra só veio lá em Êxodo 25. Viviane? Deus pediu para fazer uma cópia do santuário na terra. E os rituais que eram feitos na terra, aconteciam os mesmos rituais no céu ou são completamente diferentes? Muito boa a sua pergunta. E nós vamos para o intervalo. E assim que voltarmos do intervalo, você vai responder, ou você vai entender essa pergunta que a Viviane fez, tá bom? Então não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Acompanhe no próximo bloco. Então o santuário era um local de adoração. E a palavra de Deus descreve Deus sendo adorado no santuário. De volta com o programa Bíblia Fácil, como você percebe, nós estamos aqui num santuário cenográfico construído nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, aprendendo sobre o santuário. E você que está me assistindo em casa, quer aprender mais ainda sobre o santuário? Eu tenho um presente para você. É esse DVD aqui, ó, Santuário, o Caminho de Deus. Peça o seu agora. Nós vamos mandar para a sua casa, pelos correios, gratuito. São 3 os canais de comunicação para você pedir esse DVD. Você pode ligar em horário comercial, nosso telefone 12 21 27 3121, de 8 da manhã às 6 da tarde. Pode ligar aqui que a gente faz o seu cadastro e manda para você. Você quer pedir agora, está na internet aí navegando? Acesse novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você pede, preenchendo um formulário e mandamos para sua casa. Tá aí no WhatsApp? Tá no WhatsApp? Você tem o WhatsApp? Então manda para o nosso WhatsApp o seu pedido. O nosso número 12981001425. Repetindo, 12981001425. Diga assim, eu quero o DVD Santuário. E nós vamos fazer contato com você e fazer a sua inscrição. Tá bem? Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o Santuário Celestial e a Viviane apresentou uma pergunta, perguntando para nós se os sacrifícios que aconteciam lá no santuário também aconteciam no céu. O que acontece é o seguinte, o santuário terrestre era uma cópia do celestial. E aqui no santuário terrestre, que copiou a estrutura do celestial, começaram a acontecer serviços e rituais que apontavam para aquilo que viria a acontecer no santuário celestial. Então, o santuário serve de modelo em forma de estrutura,
Mas os rituais que começam a acontecer na terra, eles apontavam para aquilo que aconteceria no céu em algum momento. E nós vamos entender ao longo dos programas, dos estudos, o que é que acontecia na terra e depois o que é ou como isso se repetiu no céu. É por isso que o evangelho, o santuário era o evangelho em símbolos. E ele apontava para uma realidade maior que viria a acontecer ainda, envolvendo o sacrifício e o ministério de Jesus Cristo. Tá bem, Viviane? Então, a cada programa vamos avançar um pouquinho com relação a esse estudo. Meu amigo Dermeval. Então, nós temos que entender, pastor, que quando Deus fez todas as coisas, o santuário também já existia. Já existia. Exatamente. E foi exatamente lá no santuário que Eva pecou. Não, o santuário que Deus criou para a habitação dele estava no céu, né? Aí depois Deus cria o planeta Terra. E é aqui que Eva vai pecar. Desculpe, realmente... Mas a sua fala é interessante, sabe por quê? Porque o Jardim do Éden também era um santuário. Exatamente. Foi o primeiro santuário na Terra. Que o pecado começou no céu. No céu e deverá ser resolvido no céu. No céu do santuário. No santuário. No santuário. E nós vamos entender agora, Demerval, como que esse pecado começou no céu. Que história é essa? Nós vamos ler textos da Bíblia para entender esse assunto. Tá bem? Vamos avançando aqui. O santuário primeiro era um local da habitação de Deus. Lembra? Êxodo, o Senhor estabeleceu o santuário para a habitação dele. O que mais acontecia no santuário? Um local de adoração. Deus habitava e lá Deus era adorado. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 134, 1 e 2. Bendizei ao Senhor vós, todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O santuário terrestre era um local de adoração. Por quê? Porque o santuário celestial também é um local de adoração. E o Salmo 150, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então o santuário era um local de adoração. E a palavra de Deus descreve Deus sendo adorado no santuário. Se você for para Isaías capítulo 6, a visão do profeta, Deus é visto por Isaías no seu trono e milhares de seres ao redor o adorando. E esses seres diziam assim, santo, santo, santo. A palavra em hebraico, kadosh, kadosh, kadosh. O tempo inteiro esses seres louvam a Deus no santuário. Se você vai para Apocalipse capítulo 4, Deus está sentado no seu trono. Aonde está o trono de Deus? No santuário. Cercado por 4 seres viventes, 24 anciãos e milhares de anjos. E eles cantam a quê? Cantam o quê? Digno é o Senhor de receber a honra e glória, o louvor. Digno é o Senhor. Então o santuário era o local de Deus habitar, mas também era um local de adoração, onde Deus era adorado. Então, antes que houvesse o pecado no nosso universo, o santuário tinha apenas uma função, litúrgica. Era um local onde a liturgia acontecia, onde Deus era adorado. Agora, após o pecado, o santuário vai assumir novas funções. E como o pecado surge em nosso universo? Como o mal começou? Ah, pastor, começou lá com Adão e Eva. Não, não. O pecado é anterior a Adão e Eva. Adão e Eva é o pecado do ser humano, mas o pecado no universo começou no céu e começou no santuário. Deixa eu ler para vocês 2 textos aqui dos profetas. Primeiro, Isaías. Isaías capítulo 14 diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Sabe quem é essa estrela da manhã aqui? O próprio Lúcifer, um anjo de luz que habitava na presença de Deus. Aí o profeta Isaías está escrevendo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação
me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Sabe, esse foi o sentimento que nasceu de forma inexplicável no coração desse anjo. Não dá para explicar a origem do pecado. O pecado, em sua essência, na sua origem, ele é irracional e é ilógico. Como que um ser perfeito, criado por Deus, foi ter no seu coração o desejo de ser igual ou maior que o próprio Criador? Nós não sabemos ao certo. Por isso o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Magnum? Pastor, a gente pode ver como tudo que Deus cria, Ele dá o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. No caso, a gente pode ter uma explicação razoável que os anjos, eles têm também o livre-arbítrio, e esse pecado surgiu no coração do anjo de Lúcifer, porque ele escolheu, mesmo sendo um ser criado, puro e celestial, ele escolheu se igualar ao Altíssimo, e por isso surgiu o pecado no seu coração. Nós podemos entender assim um pouco dessa coisa que é tão longe a gente explicar, porque que Lúcifer, um anjo de Deus, que ficava próximo a ele, pecou. Assim. Isso é verdade. Os anjos dos céus, assim como nós seres humanos, temos o livre-arbítrio. Os anjos não foram criados programados para amar e obedecer a Deus. Eles puderam escolher. Tanto é que, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4, 1/3 dos anjos de Deus foram expulsos do céu com Satanás. Eles escolheram. E hoje o ser humano é a mesma coisa. Você pode escolher acreditar que Deus existe ou não. Você pode escolher acreditar nesse livro ou não. Você tem livre-arbítrio. Agora, existe uma lei, que é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que você crê, aquilo que você acreditar, vai te conduzir por um caminho ou por outro. E você é responsável pelo caminho que você escolher seguir. Mas eu e você fomos dotados de livre-arbítrio. Doutor José Mário. Então, uma dúvida que eu sempre me perguntei. Se Deus criou o Jardim do Éden, que é um lugar perfeito, criou Adão, que era uma semelhança de Deus, a princípio, antes do pecado, uma criatura perfeita. Por que Satanás veio parar aqui na Terra e Deus, que é onisciente, permitiu isso? E isso, de certa forma, não atrapalharia os planos do surgimento de uma nação aqui, um povo aqui? Muito boa a sua pergunta. Veja, Deus criou Adão e Eva com livre-arbítrio, que a gente acabou de conversar aqui. O homem não foi criado programado para obedecer. Então, antes que esse ser humano, Adão e Eva, pudesse ser integrado à família celestial, ele precisava passar por um teste. Deus tinha que testá-lo. E foi permitido ao diabo que testasse, que provocasse o homem. Então ele, o diabo, que estava acusando o governo de Deus perante todo o universo, permitiu-se que ele também tentasse Adão e Eva. O que Deus queria com isso? Testar Adão e Eva para saber se eles seriam fiéis ou não, para integrá-lo ou não à família celestial. E segundo, deixar que o mal no coração de Lúcifer maturasse, amadurecesse. Porque Lúcifer estava aí, ele foi expulso do céu, mas ele não foi destruído. E por que Deus não destruiu? Eu penso no seguinte, imagine você um líder político. Agora esse líder político é ameaçado por alguém que diz saber dele alguma coisa que poderá derrubá-lo. Se esse líder político manda matar essa pessoa, que tem lá uma provável acusação, jamais saberíamos se a pessoa morta estava certa ou errada, se a acusação era falsa ou verdadeira. A acusação acabou, a pessoa está morta, mas o que ela sabia, era falso ou é verdadeiro? Ia pairar uma dúvida a respeito do caráter desse líder. Assim aconteceria com Deus. Se Deus tivesse expulsado Lúcifer do céu e o destruído, o universo perguntaria, ele estava certo nas acusações dele? Então Deus precisava deixar que o mal maturasse.
E até hoje, Deus está permitindo isso. Até hoje o diabo está aí, fazendo o que ele quer fazer. Deus deu para ele ele tem, claro, limites a esse planeta, mas dentro desse planeta ele atua em todas as áreas. Por quê? Porque o mal está maturando. E quando Deus, na visão de Apocalipse 20, destruir o diabo finalmente, não vai restar dúvidas no universo a respeito do seu caráter. Então foi por isso que ele permitiu. Não sei se respondeu a sua pergunta. Não, respondeu, mas não seria por demais um anjo tão poderoso que lá em cima arrastou 1/3 dos anjos, chegar aqui na Terra. Ele teve um poder de persuasão tão grande, é uma prova muito feroz, né? Já ser passado, né? A prova foi difícil. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Vamos supor que você está trabalhando no hospital, você é médico, e aí chega uma mulher para ser operada com emergência. Aí chega um outro médico, colega teu, e diz, doutor José, essa mulher, os exames dela não são bons e ela não resistirá a uma operação. Ah, tá bom, eu vou pensar. Aí você vai e opera. Por que você operou? Porque você ignorou completamente o conselho de alguém que conhecia a situação. Você faria isso? Você ignoraria um conselho de um amigo teu para não operar essa mulher? Agora Deus vem dizer, Adão, Eva, vocês podem comer de tudo. Aquela ali não. Tudo vocês podem. Aquela ali não. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus precisava ser mais claro. Aí eles fazem o quê? Eles deixam tudo que tem no Éden e vão lá e comem da árvore proibida. Eu sei que a prova foi feroz, mas Deus não foi desleal. Deus foi honesto. Eu dei tudo para vocês. Essa aí não. Pois eles foram lá na proibida e comeram. Então eu concordo que a prova foi severa. Mas Deus foi leal. Eles haviam sido advertidos. É assim que Deus trabalha. Sempre nos alertando. Dermeval. Eu quero só refazer a pergunta. Quando eu disse que o pecado começou no santuário. No santuário. Exatamente. Porque foi Satanás o primeiro a pecar. A pecar. Exatamente. Muito bem. E agora eu pergunto o seguinte. Satanás será julgado também no santuário? Claro. E outra. Como não é que será, ele já foi julgado. Da morte de Jesus e ressurreição. Ele foi condenado e os dias dele estão contados. Certo. E como que nós vamos quantificar quando diz assim, olha, levou 1/3, mas 1/3 de quanto? Aí nós não sabemos. A gente só sabe que é 1/3. E a Bíblia diz que são milhões de milhões, milhares de milhares. Esse terço que ele levou é o que nós chamamos hoje de demônios. São os demônios que auxiliam Satanás na sua obra de levar o homem ao pecado. Pastor Wilson. Eu queria que tem muitas pessoas assistindo, né? Para elas não ficarem com medo desse terço e lembrar que tem 2/3 que é a nosso favor. Verdade. Como disse o profeta lá, maiores são os que estão do nosso lado. Não é verdade? Maiores são os que estão do nosso lado. Agora Ezequiel diz assim, profeta Ezequiel, capítulo 28. Tu eras querubim da guarda ungido. Olha, presta atenção aqui. Olha o que o profeta está dizendo. Tu eras querubim da guarda ungido. Permanecias no Monte Santo de Deus. A expressão Monte Santo de Deus é uma alusão ao santuário. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Preste atenção. Tu eras querubim da guarda ungido. Agora, eu quero adiantar aqui e mostrar para vocês. Sabe o que era o querubim da guarda no santuário? Era aquele anjo que ficava ao lado da Arca da Aliança no Santíssimo. Querubim da guarda eram os anjos cobridores da Arca da Aliança. Ou seja, o diabo estava na presença, ou Lúcifer estava na presença do próprio Deus. Isso quer dizer que o pecado se originou com Satanás no santuário. E é no santuário que o pecado tem que ser resolvido. Ailton. Então, pastor, em questão do livre-arbítrio, é só uma teoria. O rei foi traído, certo? E pelos seus servos, ou seja, pelos seus anjos. Se naquele momento houvesse ali a palavra
a condenação direta, só uma teoria, a condenação direta de execução, né, e fosse executado, a palavra de Deus não estaria falando a verdade, que o rei, a palavra do rei, né, não volta atrás, né? E nesse momento aí estaria eliminando, né, a palavra aí de livre-arbítrio. Então, as pessoas não iam adorar ele ou servir ele por amor. Talvez por temor, né? Isso, é por temor. Quem é contra o governo dele, ele mata, Isso, ele destrói. então, isso. E quem é contra o governo vai ser eliminado. Então, estaria aí, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o povo não ia viver com amor, né, mas por medo, porque a qualquer momento que eles tão somente pensassem, já seria eliminado. Então, essa oportunidade Deus Deus continua nos dando, na verdade, né, para que vivemos sempre em amor e obediência a Ele dentro do livre-arbítrio. Você tem a oportunidade. Que Deus sempre respeita. E você tem a oportunidade de servir Ele ou não. Quer dizer, então, que Lúcifer era um querubim cobridor e estava na presença do próprio Deus. Então, o pecado surge no santuário. E é no santuário que ele tem que ser resolvido. Então, o santuário antes do pecado era um local de adoração, funções litúrgicas. Mas após o pecado, o santuário vai assumir funções soteriológicas. E por que ele assume funções soteriológicas? Porque a humanidade foi envolvida. Adão e Eva também se envolveram. E agora o santuário passa a ser o centro divino da operação em favor do homem, da salvação do homem. A palavra de Deus diz que o santuário também tornou-se um local de juízo. Olha o que diz a Bíblia. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Santuário, local de juízo. Que o Senhor, do alto do seu santuário, diz o Salmo 102, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ou seja, o santuário tornou-se também agora um local onde acontece juízo e salvação. E o juízo tem que preceder a salvação, porque é no juízo que se define quais serão os casos das pessoas salvas e quais as pessoas serão condenadas. O ser humano, como ele foi envolvido? Veremos com mais detalhes na semana que vem. Mas você já conhece a história. O anjo que foi expulso do céu veio para a terra, enganou Adão e Eva, e o resultado você já conhece. O homem pecou e o salário do pecado é a morte. Mas eu e você não precisamos morrer. Por quê? Porque alguém veio morrer em nosso lugar. Tudo já estava escrito na profecia. E Deus não foi surpreendido pelo pecado. Deus é onisciente. Ele não pode ser surpreendido. Deus já havia, desde os tempos eternos, estabelecido um plano. Caso o homem peque, eu vou morrer no seu lugar. E o santuário pregava isto. O santuário era o evangelho em símbolos, pregando que um dia Deus iria pagar o preço do pecado das suas criaturas. É por isso que eu e você hoje somos convidados por esse livro a adorar a esse Deus. Adorar por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Não só por isso, mas porque Ele é o nosso Redentor. Então nós adoramos a Deus porque Ele é Criador e porque Ele é Redentor. Está conosco hoje Arte Trio. Eu quero convidá-los para que entrem. E eles vão cantar uma música agora que você talvez já conheça. Adorai quem tudo fez. O grande erro de Satanás foi querer ser como Deus. O grande desejo de Satanás sempre foi querer ser adorado como Deus é. Mas a adoração não é para o diabo. As suas criaturas, as criaturas de Deus, não adoram o diabo, nós adoramos a Deus. E por que Ele é o único ser digno nesse universo de ser adorado? Porque Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso
redentor. Por isso, eu e você hoje somos convidados a adorar esse Deus que habita nesse santuário. Mas o santuário não é só o local da habitação dele. O santuário também é um local de juízo e salvação. E que essa salvação chegue hoje para a minha e para a sua vida. Enquanto você ouve o Arte Trio, pensa nisso. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos amparem suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvai o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Esse é o desejo do coração de Deus, reinar em nosso viver. E por que Ele pode reinar? Porque Ele é o nosso Criador. Mais que isso, Ele também é o nosso Redentor. Ele pagou o preço do nosso pecado. Por isso, eu e você podemos adorar a esse Deus que tudo fez. Ninguém pode voltar além do princípio. E quando vamos ao princípio, nós não chegamos apenas num jardim do Éden com Adão e Eva. Nós vamos mais além. Nós vamos a um santuário no céu, onde Deus, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito habitava, e este Deus Trino criou milhares de seres que com livre-arbítrio o louvavam e o adoravam. O santuário celestial é uma realidade. O surgimento do mal neste universo, como visto hoje, surgiu dentro desse santuário. E se foi no santuário que o pecado surgiu, é no santuário que o pecado tem que ser resolvido. Por isso, você que deseja um dia ser salvo, não pode ignorar esse assunto, porque a minha e a tua salvação passa pelo santuário. Se você não compreender a existência desse santuário no céu, nem o surgimento do mal no universo, você vai estar na sua cosmovisão deficitário. Você não vai conseguir entender a realidade da vida humana, como se processa ou como nós podemos ser salvos. É por isso que eu convido você a partir de hoje, primeiro programa, a não perder um só programa dessa nova temporada. E eu queria orar por você agora, para que Deus nos abençoasse ao longo desse estudo. Pai querido,
Obrigado por sabermos que existe um santuário no céu, que tornou-se hoje centro divino da operação em favor do homem. Nos ajuda a entender isso e a vivermos essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, a gente se encontra para o segundo tema. Que Deus o abençoe. Até lá.